Então, vem comigo, vamos em frente? Vamos lá. A armadilha da realidade, uma das primeiras armadilhas interiores, é aquilo que chamamos de realidade. Fala, é claro, da ideia de realidade que atua como grande fiscalizadora do nosso pensamento. O maior desafio é sermos capazes de não ficar aprisionados nesse recinto que uns chamam de razão, outros de bom senso. A realidade é uma construção social e é, frequentemente, demasiado real para ser verdadeira. Nós não temos sempre que levar tão a sério. Quando Ho Chi Minh saiu da prisão e lhe perguntaram como conseguiu escrever versos tão cheios de ternura numa prisão tão desumana, ele respondeu: "Eu desvalorizei as paredes." Essa lição se converteu no lema da minha conduta. Ho Chi Minh ensinou a si próprio a ler para além dos muros da prisão. Ensinar a ler é sempre ensinar a transpor imediato. É ensinar a escolher entre sentidos visíveis e invisíveis. É ensinar a pensar no sentido original da palavra pensar, que significa curar ou tratar um ferimento. Temos de repensar o mundo no sentido terapêutico de o salvar de doenças do qual padece. Uma das prescrições médicas é mantermos a habilidade de transcendência, recusando ficar pelo que é imediatamente perceptível. Isso implica a aplicação de um medicamento chamado inquietação crítica. Significa fazermos com a nossa vida cotidiana aquilo que fizemos nesse congresso, que é deixar entrar a luz da poesia na casa do pensamento. A armadilha da identidade, a mais perigosa armadilha, é aquela que possui a aparência de uma ferramenta de emancipação. Uma dessas ciladas é a ideia de que nós, seres humanos, possuímos uma identidade essencial. Somos o que somos porque estamos geneticamente programados. Ser-se mulher, homem, branco, negro, velho ou criança, ser-se doente ou infeliz, tudo isso surge como uma condição inscrita no DNA. Essas categorias parecem provir apenas da natureza. A nossa existência resultaria, assim, apenas de uma leitura de um código de base de nucleotídeos. Esta biologização da identidade é uma capciosa armadilha. Simone de Beauvoir disse: "A verdadeira natureza humana é não ter natureza nenhuma." Com isso, ela combatia a ideia estereotipada da identidade. Aquilo que somos não é o simples cumprir de um destino programado nos cromossomos, mas a realização de um ser que se constrói em trocas com os outros e com a realidade envolvente. A imensa felicidade que a escrita me deu foi a de poder viajar por entre categorias essenciais. Na realidade, de pouco vale a leitura se ela não nos fizer transitar de vidas. De pouco vale escrever ou ler se não nos deixarmos dissolver por outras identidades, reacordarmos em outros corpos, outras vozes. A questão não é apenas do domínio de técnicas de decifração do alfabeto. Trata-se sim de possuirmos instrumentos para sermos felizes. E o segredo é estar disponível para que outras lógicas nos habitem e visitarmos e sermos visitados por outras sensibilidades. É fácil sermos tolerantes com os que são diferentes. É um pouco mais difícil sermos solidários com os outros. Difícil é sermos outros. Difícil mesmo é sermos os outros. A armadilha da hegemonia da escrita. Uma terceira armadilha é pensar que a sabedoria tem residência exclusiva no universo da escrita. É olhar a oralidade como sinal de minoridade. Com alguma condescendência, é usual pensar a oralidade como patrimônio tradicional que deve ser preservado. O culto de uma sabedoria livresca pode contrariar o propósito da cultura e do livro, que é o de descoberta da alteridade. Certa vez, um menino de rua em Maputo veio me devolver um livro que ele vira nas mãos de um estudante à saída da escola. Notando a minha fotografia na capa, esse menino acreditou que o estudante me tinha roubado o livro. Me comoveu esse menino que atravessou a cidade para me devolver algo que, no entender dele, me pertencia. Mas o que ele me entregava era mais do que um objeto. Ele me entregava a inquietação profunda, a interrogação: a quem pertence realmente um livro? Ele é o nosso porquê, o adquirimos sim. O livro deve ser objeto e mercadoria para chegar a nossas mãos. Mas só somos donos desse objeto quando ele deixa de ser objeto e deixa de ser mercadoria. O livro só cumpre o seu destino quando transitamos de leitores para produtores do texto, quando tomamos posse dele como seu coautor. E aí, pessoal, minha conta, hein? Eu achei um texto legal, tem uma abordagem muito boa, né, a respeito dessa questão da escrita, da oralidade, da natureza humana também, né? Quando ele fala que a realidade é uma construção social e frequentemente é demasiado real para ser verdadeira,
né? A dureza da vida, né? Às vezes as coisas que nos atingem é tão duro que a gente duvida se aquilo é real mesmo, né? E aí, bonito quando a Beauvoir diz que a verdadeira natureza humana é não ter natureza. Também ele nos diz que a realização de um ser é que se constrói em trocas com outros e com a realidade que o envolve, quer dizer, nós somos essas trocas, né? Essas conversas, esses pensamentos, esses diálogos que a gente mantém uns com os outros, né? E a partir daí vamos possuindo instrumentos para sermos felizes. Aí mais para o final dessa parte do texto ele diz, né, que é um pouco mais difícil é sermos solidários com os outros. Difícil é sermos os outros, né? Como disse aí o Miyakoto no texto.